Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo nessa manhã e queria que você se desligasse um pouquinho agora lá de fora, né? Deixa o telefone um pouquinho de lado, se possível coloca aí no modo avião, para que você não seja incomodado ou que você não seja distraído por outras coisas que podem tirar a sua atenção agora, não daquilo que eu vou falar para você, mas daquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Existem algumas coisas que acontecem às vezes na nossa vida e elas nos levam a viver situações de contentamento por coisas muito pequenas. Às vezes a gente se contenta com muito pouco na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações na vida, e às vezes até culturais. Você é criado, às vezes, numa escassez, seja ela emocional, seja ela financeira, ou de qualquer outra ordem, e você acaba se acostumando a viver com muito pouco. E eu não estou falando aqui sobre teologia de prosperidade, eu não estou dizendo aqui para você que você não tem que se contentar com as coisas, não é isso. Entenda bem, o que eu quero dizer é que situações às vezes nos limitam de avançar e viver algo muito maior que nós poderíamos viver, porque nós simplesmente nos contentamos com aquilo que nós alcançamos ou com aquilo que estamos vivendo. Sim ou não? Eu já ouvi aí, né, quando eu era pequeno, algumas pessoas falavam da tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e serei sempre assim. E às vezes a gente se acostuma com isso, a famosa síndrome de Gabriela. Não, a minha vida sempre foi assim e eu vou viver dessa forma aqui. Não, nós precisamos romper com isso, precisamos avançar, precisamos conhecer qual é a plenitude de viver a vontade de Deus. E a gente vai ver isso aqui à luz da palavra. Você deve ter passado por algum momento na tua vida de fazer uma prova lá na escola, na faculdade, e a média era 7. Aí você estudava para aquela prova, e aí chegava lá, você tirava 7 na prova. Aí você ficava feliz da vida, uhul, tirei 7, Mas você podia ter tirado 10, você podia ter tirado 9, 9,5, e você se contentou com uma nota 7. E às vezes até você vai se balizar, porque assim, não, porque, poxa, a maioria da turma tirou nota vermelha, ficou abaixo da média. Eu não, eu tirei 7, pelo menos eu fiquei na média. Medíocre. Medíocre. Precisamos pensar muito mais alto. Precisamos olhar e falar assim, não, peraí, a nota é 10, eu quero tirar 11. Eu quero extrapolar a média. E às vezes a gente se acomoda na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Não, minha média com Deus está ali 7. Tá bom, tá bacana. Não, Deus quer nos levar a avançar. Ele quer nos fazer viver algo muito maior. Às vezes, culturalmente, eu já vivi situações de conversar com pessoas que foram criadas num ambiente hostil, criadas dentro do ambiente onde o pai agredia a mãe, o pai batia na mãe, era agressão física. E a criança cresceu naquele ambiente, olhando ali e vendo a mãe bater no pai, o pai bater na mãe. Tem mãe também que bate no pai, né? Tem o contrário também. Mas o fato é que a violência dentro daquela casa era algo comum, era algo corriqueiro. E aí você cresce com uma cultura de entender que aquilo é normal, entre aspas. Ou você se acostuma com aquilo, você se adapta. Porque se tem uma coisa que o ser humano ele é muito bom, é de adaptação. Você sai do seu ambiente, você vai para um outro ambiente e rapidamente você está adaptado. Nós nos adaptamos muito facilmente. E quando eu olho para situações como essa pessoa ela cresce, ela um dia vai construir a família dela, ela vai se relacionar com alguém, e por conta de toda a sua história, de toda a sua trajetória, construída dentro desse ambiente, ela passa a entender
que aquilo é algo normal. E ela se relaciona então com uma pessoa que não bate nela, não a agride fisicamente, mas agride com palavras, não dá atenção, é briguento, é reclamão. E ela fala assim, mas está tudo certo, está tudo bem, pelo menos ele não me bate como meu pai batia na minha mãe. Se acostuma. Se acostuma. Ela traz uma comparação de uma relação que ela viveu, cultural, para aquilo que ela está vivendo. Nós não podemos nos acostumar com pouco, com migalhas, não. Precisamos nos acostumar a viver algo muito maior. Esse é o normal, é avançar, avançar e avançar. Talvez você esteja aqui vivendo uma situação como essa, e eu quero te desafiar. Não é para você romper com o seu relacionamento, não é para você falar assim, não, então quer dizer que o pastor falou isso agora, eu tenho que me separar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você o seguinte, não se acomode, não viva na mediocridade. Pense muito maior. O que Deus quer falar comigo? O que Deus está me apresentando? Isso não tem nada a ver com ganância. Isso não tem nada a ver com falta de gratidão. Muito pelo contrário, queridos. Eu estou falando exatamente ao contrário. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que temos. E quando somos gratos a Deus por tudo que temos, isso nos leva a um outro patamar de vida com Deus. A gratidão, ela nos leva a viver um outro nível de relacionamento com Deus. A gratidão, ela nos leva a um reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. A gratidão, ela nos leva a viver algo mais profundo com Deus. E aí quando a gente olha, a gente pode falar até também sobre questões financeiras. Um camarada grato, um camarada que tem o coração em Deus, uma mulher que tem o coração em Deus, dizimista, fiel, ofertante, trabalhador, gosta de contribuir com a obra. O cara está lá ganhando, sei lá, 15 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais. Esse camarada é um dizimista, ofertante, tem o coração na obra. Deus começa a fazer aquele camarada prosperar. E aí ele começa a ganhar 50, começa a ganhar 100 mil. E aí ele começa a olhar e falar assim, bom, eu não preciso desse dinheiro todo. Eu vivia com 10, eu vivia com 5, eu vivia com 2, eu vivia com 1.000. Eu não preciso desse dinheiro todo. Eu reconheço o que Deus tem feito na minha vida. Eu vou viver com a metade disso aqui. Está de bom tamanho para mim. Tem algo errado nisso? Tem algum problema nisso? Deus quer fazer o reino expandir. Uma pessoa que tem o coração grato, generoso, que entende quem Deus é na vida, vai investir no reino. Vai chegar e vai falar assim, pô, peraí, estou ganhando agora 300 mil reais, para que eu preciso de 300 mil? Eu vou viver com 50 mil aqui, o resto eu vou fazer missões. Vou implantar igreja, vou sustentar missionário, vou abrir uma creche, vou abrir um centro de recuperação, e eu vou bancar isso. Você vê alguma coisa de errado nisso, irmão? Eu não vejo. Plano de Deus, sim ou não? Claro que sim. Deus quer fazer a obra dele avançar, ele vai usar quem? Eu e você, pessoas. Só que para nós chegarmos nesse nível, nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos reconhecer que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Nós precisamos reconhecer quem Ele é na nossa vida. Nós precisamos entender que a gratidão, ela nos leva a um nível profundo de intimidade com Deus. Eu queria que você pensasse nisso agora, abrindo a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, de 11 a 19. É interessante que algumas pessoas, às vezes, até vêm com a desculpa de se acomodar com tão pouco, porque entendem que Deus, às vezes, não, porque Deus, Ele não quer sacrifício. Ele já pagou o preço. Lá na cruz, Jesus já morreu por mim.
E ele já pagou o preço, então ele não quer sacrifício. Meu irmão, não pensa isso não. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a viver essa mediocridade. Aí na sua vida espiritual, você já passa assim, não, então não preciso ler a Bíblia todo dia. Então não preciso me encontrar com Deus todos os dias, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele mora no meu coração, Ele sabe das minhas necessidades, então para que eu vou orar? Aí quando você for ver, você não está mais orando, você não está mais lendo Bíblia, você não está mais se relacionando com Deus, você não está mais vindo para a igreja, você não está frequentando célula, você não está mais. Você se afastou. Quando nós vivemos uma vida de gratidão, é o contrário. É aí que a gente se aprofunda mais ainda. Aí eu quero estar mais presente, aí eu quero fazer mais, eu quero me envolver mais, porque eu reconheci que eu sou devedor. Tudo que Deus já fez por mim, nada do que eu venha fazer por Ele pode pagar. Nada. Então, a gratidão, ela te leva a esse nível de profundidade. Quando você reconhece, você quer mais, você procura mais, você quer mergulhar. Você fala assim, esse Deus é maravilhoso, tudo isso que Ele fez na minha vida, eu quero viver mais. Eu não posso me contentar com isso que eu estou vivendo. Não posso viver com tão pouco. Eu estou falando de questões espirituais, queridos. Estou falando de questões espirituais. Você vai entender isso no texto que nós vamos ler aqui. Lucas 17, capítulo 17, nós vamos ler dos versos de 11 a 19. E o tema dessa mensagem é: não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Olha o que o texto vai dizer. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e queremos Te pedir que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale conosco de forma poderosa, Senhor. Ministra sobre a nossa vida, Deus, e nos faz enxergar que contigo, Deus, nós podemos viver muito mais. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, ele fala que Jesus ele estava passando numa determinada região. Alguns historiadores vão dizer que ele estava na região de Jericó, entre Samaria e a Galiléia. E ali haviam 10 leprosos, provavelmente uma aldeia de leprosos, homens e mulheres que viviam ali à margem da sociedade, homens e mulheres com o seu corpo completamente tomado pela lepra. Você que conhece um pouquinho da história sabe que a lepra, nessa época, era algo bastante contagioso. As pessoas olhavam para um leproso e ele precisava manter uma certa distância. Ele não podia se aproximar das pessoas. E à medida que alguém, por acaso, se aproximasse, ele precisava gritar: imundo, imundo. Ele gritava que ele era imundo. As pessoas olhavam com certo preconceito para aqueles homens. Eles também eram pessoas que, quando havia uma suspeita de que alguém estava com lepra, essa pessoa ela se apresentava ao sacerdote. E o sacerdote ele iria dizer se aquela pessoa estava pura ou impura. Ele olhava para a pessoa e ele determinava, ele dava o diagnóstico. Ele dizia: você vai precisar se afastar. E aí mandava essa pessoa lá para a cidade, lá para algum local mais afastado, e ela precisava ficar lá, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe daquela sociedade, longe do seu habitat. Aquela pessoa passava então a ser alguém excluído, marginalizado, afastado de todo mundo. E se você for parar para pensar,
qualquer coincidência não é qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando nós olhamos para a lepra, e nós olhamos para o pecado, o que o pecado faz comigo e contigo? Ele nos afasta de Deus. Ele nos faz vivermos à margem daquilo que Deus pode nos dar, nos proporcionar e nos oferecer. O pecado, ele faz com que eu e você vivamos uma vida afastada de Deus, longe dessa comunhão. Eu fico imaginando esses homens e essas mulheres lá. Eu fico pensando assim, ali devia ter gente pobre, gente rica. Se a gente fosse olhar para a nossa sociedade como o Brasil, né, de várias etnias, a gente teria ali o negro, a gente teria o branco, a gente teria o indígena, a gente teria diversos pessoas convivendo no mesmo lugar. Porque a doença, a calamidade, quando ela chega, ela não faz distinção. Ela não pergunta assim, quem é você? Posso entrar? Não. Ela simplesmente chega. Simplesmente chega. E não importa se o seu plano de saúde te dá direito a um bom hospital, ou se você nem tem plano de saúde, você é atendido pelo SUS. Não importa. Quando você está num leito de um CTI, por exemplo, por maior conforto que você tenha dentro de um ambiente desse, alguém vai cuidar de você. Você não consegue cuidar de você mesmo. Então, nesse momento, todos nós nos tornamos iguais. Assim como deitamos num caixão, todos nós nos tornamos iguais. Não importa se o teu caixão é blindado, se o teu caixão é do jeito que for, se o teu caixão custou 50, 100, 200 mil, ou se o teu caixão é de papelão, não importa. Todos nos tornamos iguais quando deitamos e somos baixados ali numa cova. Iguais. Assim como todos nós pecamos, estamos distantes da glória de Deus. Isso nos faz todos pecadores, todos afastados de Deus, assim como a lepra afastava. Eu fico pensando assim, imagina um pai de família com lepra, e ele está lá naquela cidade, convivendo com aquelas pessoas, aniversário do filho dele, ele não pode estar lá com a família. O culto terminou na sinagoga, todo mundo foi para casa, lá do Almir, comer uma feijoada com ele, hoje é aniversário dele, vai ter uma feijoada lá, você está convidado. Aí, você chega lá, está todo mundo, só não está o leproso. O leproso não foi. O leproso não pode estar lá. O leproso, ele não pode ir na cela. O leproso não pode estar na comunhão da cela, afastado do convívio. Além de você estar afastado ali fisicamente, emocionalmente, você passa a viver também dentro de um contexto de exclusão. Imagina a cabeça dessas pessoas. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passa naquele lugar. Jesus, ele está passando. E de repente os leprosos olham e falam assim, espera aí, é Jesus que está passando ali. Só para recordar, refrescar um pouquinho a sua memória, se você lê o livro de Lucas, lá no capítulo 5, Jesus já havia curado um leproso. Jesus já havia curado um leproso. Essa notícia deve ter se espalhado. Alguém deve ter colocado na rádio local, nos jornais da cidade, na internet, postou no Instagram, Jesus lá curando o leproso, em Lucas 5. Quando aqueles homens olham Jesus, falam assim, opa, é Jesus que está passando. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Eles começam a clamar. Eles começam a pedir para que Jesus olhasse para eles, que Jesus os desse um pouco de atenção. Jesus faz o mesmo milagre que o Senhor fez lá com aquele homem em Lucas 5, faz com a gente também. A gente precisa de cura. E Jesus olha para aqueles homens, em algumas versões vai estar escrito, Jesus tem misericórdia de mim, em outras versões, Jesus tem piedade de nós. É o que eles gritavam. Mas Jesus, ele quando olha para aqueles homens lá, ele diz assim, vai lá, se apresenta ao sacerdote. Ele manda ir para o sacerdote. Interessante que Jesus, ele não dá uma palavra de cura. Ele fala assim, vai, vocês estão curados, pronto. Não, ele fala assim, ó, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Havia uma lei, que o sacerdote, como eu falei aqui, era quem
dizia se a pessoa estava pura ou impura. Então Jesus está dizendo para eles assim: vocês têm lepra, né? Ok, se apresentem lá ao sacerdote para ele dar o diagnóstico. E o texto diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Enquanto eles estavam no processo, no caminho, eles foram curados. E ali, quando eles são curados, eles olham, 9 provavelmente foram se apresentar ao sacerdote, mas um deles, a Bíblia diz, que era samaritano. E se você se recorda, judeus e samaritanos não se davam bem. Olha que situação, judeus e samaritanos não se davam bem, porém estavam todos juntos lá, porque a lepra não faz distinção, uniu todo mundo ali, no mesmo balaio, todo mundo ali, agora farinha do mesmo saco. E aí de repente o samaritano volta, e ele começa, o texto diz que ele começa a louvar em alta voz a Jesus, e ele começa a louvar, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele agradece, ele chega e fala assim: gratidão, Jesus, gratidão. Hoje essa palavra está em alta, né? É moda hoje. Você fala alguma coisa, a pessoa bota a mãozinha assim: gratidão, gratidão. Gente, banalizou. É igual dizer eu te amo. Muita gente fala assim: não, poxa, eu te amo. Será que ama mesmo? Será que é grato mesmo? Gratidão é reconhecimento. Gratidão é você reconhecer o que alguém fez por você. Esse homem reconheceu, ele olhou para Jesus e falou assim: espera aí, ele deu uma palavra, eu fui curado, eu vou voltar lá, não quero saber não, vou largar por enquanto, vou largar o sacerdote, vou lá, vou me apresentar para ele. E aí quando ele se apresenta, o texto vai dizer que ele sai de lá, ele não apenas recebe a cura da lepra, mas ele recebe a cura da alma. Ele recebe a vida eterna. Ele recebe a vida eterna. Ele recebe porque ele reconheceu, ele agradeceu, ele voltou. Ele falou assim: foi ele que me curou. Deixa eu ir lá reconhecer isso. E ele se prostra. E ali ele recebe a vida eterna. Esse texto ele nos ensina algumas coisas. Como não se contentar com pouco. Como não se contentar com pouco? Primeiro passo: reconheça que você precisa de Jesus. Olha o que diz lá, no versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles reconheceram que eles precisavam de Jesus. Alguém que não reconhece que precisa de Jesus é um eterno miserável, é um eterno leproso, é alguém que vai viver eternamente distante do Senhor, está condenado a viver uma vida eterna longe de Deus, porque nós precisamos reconhecer Jesus. Aqueles homens estavam ali, Jesus passava, eles olham para Jesus e falam: lá vai Jesus, é Ele, a nossa esperança está ali, vamos gritar, vamos falar com Ele. Eles começam a gritar, eles reconheceram que Jesus estava passando ali, eles reconheceram que quando Jesus passava, algo diferente podia acontecer, eles sabiam que Jesus era alguém que poderia devolver a esperança para eles. E eles começam a clamar, eles começam a gritar. Talvez Jesus esteja passando na sua frente, na minha frente, e nós não estamos reconhecendo Jesus. Muitas pessoas olham para Jesus apenas como um profeta. Jesus foi um bom profeta. Jesus foi alguém que mudou a história da humanidade, o calendário até mudou por conta dele. Foi um bom homem, fez boas ações, mas não, Jesus é muito mais do que isso. Jesus, Ele é o nosso Salvador,
Jesus é aquele que deu a vida por mim e por você. Jesus é aquele que garantiu para mim e para você a vida eterna. Foi Ele que derramou a cura sobre nós, a cura do pecado. Havia uma doença chamada lepra, e existe uma doença chamada pecado. E essa doença, o único remédio é Jesus Cristo. Só Ele pode curar você, só Ele pode me curar, só Ele pode nos resgatar, só Ele pode olhar para mim e para você, numa situação como essa, pecador, e falar assim: vai lá, se apresenta ao sacerdote. Só Ele pode. Jesus olhou para aqueles homens, Jesus olhou para aquele homem e falou assim: espera aí, eu vou dar uma atenção para eles. Todos passam aqui, de repente nem olham para eles. Todos passam aqui, sequer dão atenção para eles. Mas Jesus olhou para aqueles homens e resolveu dá-los atenção. Quem tem filho pequeno sabe bem como é que funciona. Você tem o filho lá, ele está dormindo, você coloca ele para dormir. E aí de repente, de madrugada, aquela criança acorda com medo, teve um pesadelo. E ela começa a gritar, pai, mãe, socorro. Ela pede ajuda. Por quê? Papai e mamãe trazem segurança. Papai e mamãe, quando chegam, trazem solução. A criança, quando está doentinha, ela está lá com febre, queimando de febre, cheio de dorzinha no corpo, passando mal. O que ela quer? O colo da mãe. Ela quer se sentir segura. Ela quer que alguém que pode resolver o problema dela esteja com ela. Ela sabe que o pai e a mãe não vão medir esforços para cuidar dela. Se tiver que sair de madrugada, na chuva, a pé, andando ali para levar no médico, vai levar. Se tiver que pegar a criança pesada no colo, subir um ônibus, encarar um ônibus, um metrô, um trem, seja lá o que for, vai levar. Se não tiver dinheiro para pagar ônibus, vai bater na porta do vizinho, vai pedir dinheiro emprestado, mas vai fazer. E a criança sabe disso. Ela reconhece que no colo do papai e da mamãe há segurança, há esperança, há cuidado. E é esse mesmo sentimento que nós precisamos ter. Talvez por isso Jesus tenha falado para a gente que nós precisamos ser como crianças. Porque quando nós olhamos para Ele, nós precisamos entender que Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele olha para o seu clamor, Ele olha para o seu grito de desespero, Ele olha para a sua situação, e Ele fala assim: eu estou passando aqui, é só você gritar, é só você chamar. A criança está lá dentro do quarto, e ela grita, porque ela sabe que o pai e a mãe vão ouvir. Jesus também, Ele está ali, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo a sua oração. Ele quer te atender, assim como Ele olhou para aqueles homens leprosos, e Ele deu atenção para eles, Ele derramou a cura sobre eles. Quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que não podemos nos contentar com pouco, e nos contentarmos com pouco, ou com nada, a vivermos sem Jesus. Quando nós não temos Jesus, nós estamos nos contentando com pouco, eu diria com nada, porque você não tem nada. Nada, absolutamente nada. Seguindo o texto, como não se contentar com pouco? O segundo passo que nós aprendemos aqui: obedeça e reconheça o que Deus já fez. Olha o que diz lá no versículo 14 e o versículo 15. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Diferente daquele leproso lá no capítulo 5 de Lucas, Jesus ele não dá uma ordem: eu quero, seja curado, seja limpo. Ele não fala isso. Jesus ele olha para aqueles homens lá e ele simplesmente diz para eles o seguinte: olha, existe uma liturgia, existe alguém dentro da religião de vocês
que dá o diagnóstico. Então vão lá, se apresentem a eles. Jesus, em outras palavras, já tinha liberado a cura. A questão aqui que nós vemos é a obediência daqueles homens. Não se contentar com pouco, é necessário obediência. Você precisa reconhecer Jesus, mas você também precisa obedecer aquilo que Ele está te pedindo. Se você não quer se contentar com pouco, você precisa obedecer. Jesus, Ele deu uma ordem. Vai lá, se apresenta ao sacerdote. E a Bíblia vai dizer que durante o caminho, eles foram curados. É durante o caminho. Tem gente querendo se livrar do pecado para depois conhecer Jesus. Não. A sua lepra, você só vai ficar curado dessa lepra chamada pecado no caminho. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho. Então somente no caminho é que nós conseguimos deixar de lado o pecado. Esse caminho tem nome, é Jesus. Ele já deu uma ordem para mim e para você. E nós precisamos fazer o quê? Caminharmos. Caminharmos. E durante esse caminho, nós seremos curados. Durante o caminho, você vai olhar assim e falar assim, esse pecado não pertence mais. Esse aqui eu deixei de lado. Isso aqui era muito comum para mim, agora já não é mais. Tem gente que fala assim, não, eu vou largar o cigarro primeiro para depois eu poder me batizar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai largar nunca. É no caminho. Eu vou parar de falar palavrão primeiro para depois eu me entregar para Jesus. Não, vem falando palavrão mesmo. É no caminho que você vai ser curado. Jesus não está te chamando para você ser santo depois de você se converter, ao contrário, se converte para ser santo. A ordem das coisas com Deus é diferente. É que a gente quer fazer do nosso jeito. Aí o mérito é teu e não dele. Você tem a cura para o pecado? Eu não tenho. Você tem a cura para o pecado? Eu não tenho. Se nós não temos a cura para o pecado, precisamos confiar de que Ele tem a cura para o pecado. É Ele. A vacina contra o pecado é Ele que tem. É uma dosezinha do sangue de Jesus em você. E você está curado. É uma dose. E você está curado. Então aqueles homens foram, e durante o caminho, eles reconheceram que estavam curados. Porém o texto vai dizer que somente um voltou. Eles obedeceram o que Jesus mandou. Só que somente um voltou. Somente um retornou para falar com Jesus. Somente um teve esse senso de reconhecimento do que Jesus fez. Muitas pessoas se aproximam da igreja, recebem aquilo que estão buscando, recebem uma bênção, porque Deus é galardoador, Ele é abençoador. E às vezes você vem para a igreja e fala assim, não, eu quero meu casamento restaurado. Deus vai lá e restaura o teu casamento, e aí você vira as costas para Jesus. Eu quero uma porta de emprego, aí Deus vai lá e abre uma porta de emprego, aí você deixa Deus de lado. Sabe, aquele homem reconheceu e ele voltou. Ele permaneceu ali, conversando com Jesus. Jesus, olha só, eu estou curado, eu tinha lepra. Você disse que era para ir o sacerdote. Acabou, não tem mais. Eu lembro que essa semana, eu assisti um vídeo, me chamou a atenção na internet, viralizou aí. Uma menina, uma jovem, e ela estava cursando medicina. Ela fazia medicina numa faculdade particular, faculdade privada. Os pais dela, uma família classe média, com muito sacrifício, pagando ali a sua faculdade. E naquele dia, ela grava um vídeo, e ela chega na cozinha, encontra seus pais, ela entrega uma caixinha, e nessa caixinha tem o último boleto da faculdade. Ela entrega para os seus pais. E quando os pais abrem, começam a ler uma cartinha que ela escreveu para os pais. E naquela carta, ela começa a dizer para os pais o quanto ela era grata por tudo que os pais fizeram por ela. Eles abriram mão de sonhos, eles abriram mão de viagem, abriram mão de trocar um carro, de comprar uma outra casa, abriram mão de comprar uma roupa, de comer melhor, de ir para um restaurante, abriram mão de muitas coisas
para proporcionar para aquela filha uma faculdade, uma formação em medicina. E aquela menina, quando entrega aquilo para os pais começam a chorar de alegria. Eles começam a ver aquilo se concretizando, aquilo que antes era um sonho, agora se tornando uma realidade na vida dela. E eu fico imaginando o que deve ter passado no coração daqueles pais. Porque, apesar da gratidão dela, eu creio que o coração dele estava muito mais alegre de ver a filha formada do que ela agradecendo. Ela fez a parte dela, ela estudou, ela se capacitou, ela chegou no final da faculdade, estava se formando. Assim como aqueles leprosos. Tinham 10. Só um voltou. Só um voltou para reconhecer o que Jesus havia feito. Eu fico imaginando a alegria de Jesus de receber aquele jovem, aquele homem. A alegria dele de falar assim: você viu o que eu fiz, você reconheceu. Então você vai sair daqui muito mais abençoado. Você não vai receber apenas a cura no seu corpo, agora você está recebendo a cura eterna. Você está sendo selado para viver eternamente comigo. Vá, a sua fé te salvou. É isso que Deus faz. Ele nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos quando nós agradecemos. É por isso que o tema dessa mensagem de hoje é esse. Nós não podemos nos contentar com pouco, porque nós estamos diante de um Deus que nos dá muito além daquilo que nós pedimos. Muito além. Não é teologia da prosperidade, eu estou falando de coisas espirituais. Porque prosperidade, a gente sempre fala aqui, gosto de frisar isso, ausência de necessidade, não tem a ver com quanto você ganha. Não tem a ver. Você pode ganhar muito e ser miserável. Você pode ganhar pouco e ser próspero. Prosperidade não tem a ver com isso. E para finalizar, como não se contentar com pouco? Terceiro passo, seja grato e receba o que é eterno. Olha o que ele diz lá no versículo 19. Então, ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus, parece que ele dá uma debochada na pergunta ali, né? Ele olha assim e fala assim: ué, não tinham 10 aqui? Uma pergunta retórica, ele já sabia a resposta. Ele fala assim: não tinham 10 homens aqui? Não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Somente um voltou, somente um reconheceu, somente aquele que era samaritano, aquele que não era religioso, tanto quanto o judeu, aquele que era discriminado. Aquele homem reconheceu, e ele deixou a religiosidade dele de lado. Ele falou assim: primeiro eu vou me apresentar a Jesus, depois eu vou no sacerdote. Primeiro você precisa se apresentar a Jesus, para depois você servir em qualquer área da igreja. Primeiro você precisa ter relacionamento com Ele. Primeiro você precisa, não adianta a gente estar aqui abrindo a porta da igreja para as pessoas entrarem. Eu sempre falo isso é espiritual. Abrir a porta para alguém entrar na igreja é espiritual. Varrer uma calçada é espiritual. Estar na intercessão, nas 72 horas de oração, é espiritual. Servir aqui dentro do templo, filmando, na iluminação, no som, aqui atrás na técnica, é espiritual. Por isso que você precisa ter vida com Deus, para depois você servir. Porque você servir significa você reconhecer primeiro aquilo que Deus já fez na sua vida. Primeiro eu sou grato por tudo que Ele me fez, e aí depois sim, eu vou lá fazer alguma coisa para Ele. Se você não tem gratidão a Deus pelo que Ele já fez na sua vida, como é que você vai servir? Como é que você vai reconhecer? Como é que você vai entender que isso é espiritual? Não tem como. Você vai ser meramente uma pessoa executando uma tarefa. E no reino de Deus, nós não queremos apenas pessoas executando tarefas. Nós queremos servos do Senhor.
Nós queremos pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas gratas a Deus, pessoas que reconhecem quem Ele é. Charles Spurgeon, ele vai falar, ele tem razão ao dizer que existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem a Deus por eles. O número de pessoas que suplicam a Deus é bem maior do que o número de pessoas que o louvam. Infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente. O número de pessoas que buscam a Deus por aquilo que Ele pode proporcionar é muito maior do que o número de pessoas que retornam para reconhecer aquilo que Deus já fez. A estatística, nesse texto, ele nos mostra que 10% apenas retornam. Eram 10, somente um voltou. Você que gosta de números, olha aí. Será que eu e você estamos nesses 10%? Será que eu e você conseguimos olhar para a nossa vida e reconhecer assim, eu sei o que Jesus fez, e foi no caminho, eu não vivo mais uma vida medíocre, eu não vivo mais uma vida porque eu entendi que o princípio da gratidão faz parte da minha caminhada. Será que eu e você vivemos isso? Existia uma brincadeira, passava aí na televisão, que você colocava o camarada dentro de uma câmara acústica, como se fosse isso aqui, aí você colocava uns fones de ouvido nele, e aí você perguntava assim, você quer trocar esse copo de água por 50 mil reais? Aí ele dizia, não. Você quer trocar esse copo de água por um chiclete mastigado? Aí ele, sim. Aí daqui a pouco ele perguntava outra coisa, ele ia dizendo, sim, não, sim, não. Às vezes a gente está igual essa brincadeira com Deus. O diabo vem e fala assim para você, você quer trocar a sua salvação por essa mulher linda, maravilhosa que se apresentou na sua frente? Aí você, sim. Aí daqui a pouco ele chega e fala assim, você quer trocar a sua salvação por esse negocinho escuso aqui? Aí você vai lá, sim. Nós precisamos reconhecer aquilo que é inegociável na nossa vida. A cura que nós recebemos, ela é inegociável. Uma vez que você recebeu a cura, você nunca mais abre mão dela. Nunca mais. Ou você conhece Jesus, e você nunca mais abre mão dele, ou você nunca conheceu. Essa é a verdade. Nós cremos num Deus que é prazeroso, tem prazer em nos abençoar. Nós cremos num Deus que quando nós nos aproximamos dele, falamos assim, Senhor, olha, que coisa linda o Senhor fez na minha vida, que coisa linda o Senhor fez na minha família, que coisa linda o Senhor fez, o Senhor me deu a salvação, o Senhor me deu a vida eterna. Você não abre mais mão dele, não tem como. Esse samaritano, ele reconheceu isso. Esse samaritano, ele se aproximou de Jesus. Ele teve o reconhecimento, a gratidão a Deus pelo que ele recebeu. Que você possa sair daqui nessa manhã aprendendo esse princípio de gratidão. Quando somos gratos a Deus, nós não ficamos contentes com pouco. Reconheça que precisa de Jesus. Obedeça e reconheça o que Deus já fez. Seja grato e receba aquilo que é eterno.